Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de cada um de vocês. E mais essa noite de culto ao Senhor, culto doméstico, você em sua casa, com a sua família, nesse tempo de dificuldade que nós estamos tendo por conta dos casos de Covid. Mas eu creio em Deus que breve estaremos juntos no templo, cultuando ao Senhor, em comunhão, como nos cumpre assim fazer. Eu queria começar a nossa reflexão dessa noite, deste tempo, pensando um pouco sobre a importância que a igreja tem, nesse mundo de pandemia e no mundo, mesmo sem a pandemia. Mas nesse tempo eu quero dizer aos irmãos que a igreja ela é essencial. É necessário a igreja nesse tempo. É necessário que a igreja esteja funcionando nesse tempo. Por vários lugares, a igreja tem se encolhido, por vários lugares a igreja tem se escondido, mas fato é que a igreja ela é essencial. É necessário que a igreja esteja atuante, atuando, ativa, funcionando, porque ela é essencial para a sociedade, para as pessoas, para o meio em que vivemos. E pensando sobre a igreja ser essencial, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre as igrejas no livro de Apocalipse. As igrejas que receberam cartas do Senhor Jesus. As igrejas que eram essenciais na sua cultura, eram essenciais na sua sociedade, elas receberam cartas do Senhor Jesus, porque era necessário que algumas coisas fossem ditas a elas. Era necessário que o Senhor Jesus desse uma palavra para aquelas igrejas que, naquele momento, estavam passando também por tribulações, por perseguições, por oposições. E então o Senhor Jesus escreve aquelas igrejas, e eu queria meditar conosco, com vocês, no segundo capítulo de Apocalipse. Então, peço que abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 de Apocalipse, capítulo 2. A igreja ela é essencial. Naquele tempo ela era, mesmo independente das situações e circunstâncias. E nós vamos ler a carta que o Senhor envia à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja que Jesus deseja que sejamos. A igreja de Éfeso é a igreja que Jesus deseja que sejamos. E eu quero ler com você, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores.
Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Ore comigo nesse momento. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Queremos te pedir pelo teu Santo Espírito que possa falar ao nosso coração nesse momento, que o Senhor possa dirigir a nossa mente, possa trazer, ó Deus, à nossa consciência aquilo que o Senhor quer de nós, como igreja do Senhor. Nos abençoe, visita, Deus, a nossa mente, o nosso coração nesse momento, e nos dê, Pai, sabedoria vinda do Senhor, entendimento vindo do Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus espera que a sua igreja seja atuante e perseverante. No texto que lemos, Jesus ele começa fazendo um elogio à igreja de Éfeso, a igreja que se reunia naquela cidade. E ele vai dizer que ele conhece as obras deles. E aqui, obras, ela indica a natureza da pessoa que age. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo que ele conhece quem eram aquelas pessoas, quem era aquela igreja, como ela se portava, qual era a mente daquela igreja, qual era o sentimento daquela igreja, qual eram as intenções do coração daquela igreja. Quando Jesus diz que ele conhece as suas obras, ele não está falando de um serviço ativo, mas está falando da natureza daquela igreja. Ele também está falando sobre aquilo que a igreja faz. Então ele conhece as intenções do coração daquela igreja, mas conhece o que ela faz, a sua postura, o seu linguajar. Ele conhece aquela igreja. E ele a elogia por isso, porque ele vai dizer que através dessas qualidades, através da natureza dela, através das suas ações, ele então reconhece que há um trabalho árduo por essa igreja. E esse termo, trabalho árduo, trabalho, na verdade, ele significa um labor até a exaustão. Quando Jesus diz que conhece o seu trabalho, ele está usando uma expressão que traz essa ideia de labor até a exaustão. Era uma igreja atuante no seu meio, na sua sociedade. Era uma igreja que estava agindo de forma evangelística. Essa expressão trabalho árduo, ela traz essa ideia, a mesma ideia que Paulo vai usar para a igreja em Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer, trabalho que resulta da fé, elogiando aquela igreja que era uma igreja missionária, era uma igreja evangelista, era uma igreja que anunciava as boas novas do reino de Deus. E Jesus está elogiando essa igreja. Ela era assim, era uma igreja que trabalhava arduamente. E aí nós precisamos nos perguntar, nós temos trabalhado arduamente? Nós temos nos dedicado arduamente na obra do Senhor? Nós temos nos dedicado ao ponto de sentirmos exaustos,
na obra do Senhor? Será que Jesus pode nos elogiar, nós como Segunda Igreja Batista, que nós trabalhamos duro? Será que Jesus pode elogiar se você faz parte de uma outra comunidade de fé, se você pertence a outra igreja? Será que Ele pode elogiar você e o grupo com o qual você se reúne? Elogiá-los que vocês trabalham arduamente, que vocês trabalham até se exaurir, se desgastar, se esforçar na obra do Senhor? Ou será que a sua exaustão está nas coisas relacionadas à sua vida pessoal? Será que você está se cansando do seu trabalho? Será que você está se cansando no seu viver familiar? Será que você está se cansando nas suas amizades, no seu sair e se divertir? Em que está o seu esforço, meu irmão? Em que está o seu esforço, minha irmã? Como você está se dedicando? Será que o Senhor Jesus pode te elogiar? Será que o Senhor Jesus pode nos elogiar? Jesus elogia essa igreja, ela trabalha arduamente. E Ele vai dizer sobre a perseverança dela. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha constância, independente das circunstâncias adversas. Era uma igreja que estava sendo fiel a Deus, mesmo sobre a perseguição. Era uma igreja que Jesus chega e a elogia pela sua perseverança. É isso que indica essa palavra, circunstância, mesmo sob circunstâncias adversas. Por isso Pedro vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Constância. E mesmo em meio às adversidades, essa igreja, ela tinha constância, porque ela tinha alegria no Senhor, e ela se manteve assim, constante. Por isso Tiago vai dizer, também a igreja, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Paciência até a vinda do Senhor. Paciência, perseverança, continuar caminhando, trabalhando, mesmo em meio às adversidades. Essa era uma igreja que Jesus esperava. Essa é o tipo de igreja que Jesus espera que nós sejamos. Uma igreja que, como diz Tiago, o agricultor, ele semeia, ele preparou o campo, ele lançou as sementes, ele adubou, e agora ele espera as chuvas, agora ele espera os frutos virem para ele colher, mas ele trabalhou, ele se preparou, ele não se acomodou, porque as chuvas não estavam vindo, porque o tempo não estava mostrando que viriam, não, ele trabalhou, mesmo nessa situação. E Tiago está dizendo assim: sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele usa esse exemplo do trabalhador, do agricultor, demonstrando que nós devemos, que essa paciência na vinda do Senhor tem a ver com continuar trabalhando, tem a ver com perseverar, mesmo em meio às adversidades. Não abaixar a cabeça, mas seguir trabalhando. E é isso que Jesus espera de nós, independente do que nós enfrentamos, essa resistência, ela precisa estar em nós, independente de empecilhos, de perseguições, de tentações, o conflito interno e externo, ele permanece, ele continua, mas a igreja precisa ser perseverante,
continuar caminhando. Jesus, ele não deseja para a sua igreja falta de amor. Depois de elogiar a igreja, ele faz então uma reprovação com uma advertência. Ele vai dizer que essa igreja abandonou o primeiro amor. Ela deixou que esse primeiro amor fosse embora. Ela dispensou ele. Essa expressão é a mesma expressão usada, a mesma palavra que indica repúdio, divórcio. Jesus está dizendo: vocês abandonaram, vocês divorciaram, vocês deixaram o primeiro amor de lado. E isso é algo que Jesus não deseja para a sua igreja. Se tornar insensível a Ele, em primeiro lugar, deixar com que a vida espiritual se esfrie, deixar com que a vida espiritual seja menos buscada, deixar que outras coisas comecem a tomar o lugar de Deus na nossa vida. Fazendo isso, nós então começamos a buscar outras coisas em primeiro lugar e não ao Senhor. E ao fazer isso, nós começamos a abandonar o primeiro amor, começamos a esfriar na fé. E isso significa que vai causar um efeito no outro. Isso vai atingir o outro. Nós começamos então a ter um divórcio espiritual do Senhor. E aí nós nos tornamos insensíveis às necessidades das pessoas. E aí nós já ficamos assim receosos de ajudar quem nos pede ajuda. Aí nós já evitamos conversar com alguém que está passando dificuldade, está enfrentando problema, porque o amor começa a esfriar, nós começamos a abandonar o amor de Deus, e isso Jesus não deseja para a sua igreja, falta de amor. Romanos 13, 1 Coríntios 13 vai dizer que a gente pode ter o que for, podemos entregar o nosso corpo em favor da outra pessoa, mas se não houver um amor, o amor de Deus em nós, não é de nada valoroso, não tem valor nenhum. Jesus espera que a sua igreja que tenha amor. Jesus deseja que a sua igreja tenha amor. E por isso ele diz, de forma reprovar essa igreja nesse momento, de que ela tinha abandonado o primeiro amor. E aí ele faz uma advertência: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Do que se trata o arrependimento? O arrependimento é mudança de mente, é quando nós seguimos em uma direção e então nós voltamos, nós fazemos um retorno. É o que Jesus está querendo dessa igreja. É o que Jesus está nos chamando a atenção nesse momento. Você está abandonando o primeiro amor? Se você estiver, arrependa-se, volte atrás, mude de direção e volte a praticar aquilo que você praticava quando você encontrou-se com o Senhor na primeira vez, quando você encontrou o amor pela primeira vez. Jesus nos chama a sua igreja a praticar o primeiro amor, a ter essa mudança e entender que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos dEle. E Ele faz uma advertência severa a essa igreja, porque Ele diz: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Quando nós vamos olhar nos versículos anteriores do capítulo 1, Jesus vai dizer que o candelabro é a igreja, é a sua posição como igreja. E aí a gente pode pensar nas igrejas que acabam, nas igrejas em que tem seus templos fechados, assim como nós sabemos que aconteceu muito tempo na Europa. As igrejas, chega um momento que elas fecham as portas. Por quê?
Porque o Senhor Jesus foi lá e fechou. Porque elas já se perderam na sua caminhada, já perderam o rumo, já saíram do propósito que Deus assim as colocou, já saíram do propósito que Deus as deu, já saiu do propósito que o Senhor Jesus as criou para ser. E então ele faz essa advertência a essa igreja. E ele pode fazer isso, como eu creio que ele já fez em outros tempos com outras igrejas, porque elas não se arrependeram, porque elas não voltaram à prática do primeiro amor, porque elas se perderam naquilo que elas faziam e pararam de valorizar o Rei eterno, o Rei dos reis. A igreja de Éfeso, ela ouviu essa advertência e ela obedeceu. A carta de Inácio aos Efésios nos traz isso, nos traz essa orientação. Essa carta que foi escrita muito depois de Apocalipse. E o autor, o escritor Inácio, ele vai dizer assim, em algum momento da carta, que ele tinha o desejo de estar na companhia dos crentes de Éfeso, os quais, outros sim, tinham a mesma atitude mental dos apóstolos, no poder de Cristo. Então essa igreja, ela ouviu a advertência e ela mudou, e ela seguiu a orientação que o Senhor Jesus as deu, e ela voltou ao primeiro amor. E Jesus deseja que as igrejas estejam firmadas no primeiro amor, que é Ele, que é o amor a Ele, que é buscar as coisas que são espirituais, em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33. Jesus, então, ele encoraja e promete à sua igreja a maior vitória no final. Agora Jesus vem dar um conselho e faz uma promessa à igreja. Primeiro, o conselho que ele dá é: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E essa expressão sempre aparece nas Escrituras, dizendo respeito ao fato de não só você ouvir a mensagem, mas você praticar. Tem a ver com a mudança nas nossas atitudes. Você ouve e aplica o que você acabou de ouvir. Então, nós somos capazes de ouvir, e através da nossa audição, nós então colocamos em prática aquilo que ouvimos. Se Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça, arrependa-se, volte para o primeiro amor. Se você entendeu isso, faça isso. É o que Jesus está querendo dizer para essa igreja. Aquele que tem ouvidos, dê atenção ao que eu estou falando, ouça, põe em prática. E ao fazer isso, essa igreja então iria evitar de ser condenada, porque a orientação era essa. Assim como Israel não deu ouvidos aos profetas e vê a condenação, quando Isaías vai dizer que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que se não convertam e sejam curados, no capítulo 6, versículo 10. O ouvir cabia a eles e o responder cabia a eles. Era a responsabilidade deles se voltar para o Senhor, porque a mensagem estava sendo pregada. E a mesma expressão ele usa, os profetas vão usar, Isaías aqui usa, e Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 22 e 24, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
praticar. Você ouve e pratica. É isso que Jesus está dizendo a essa igreja. É o que Jesus está dizendo para nós. Ouça as minhas palavras e ponham em prática. Sigam o meu conselho, sigam a minha orientação. Nós precisamos fazer isso. Por isso o Senhor Jesus, ele chega a dizer aos discípulos, quando eles estão no barco, em Marcos, no capítulo 8, quando ele diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Essa é a verdade que Jesus nos traz, de que é através do ouvir e entender é que vem a prática daquilo que Ele quer para nós. Nós precisamos, ao ouvir, acolher a palavra. É isso que significa dar ouvidos ao que o Senhor diz. E isso significa que quando nós nos inclinamos para ouvir, nós então nos afastamos de tudo mais. Nós prestamos atenção no que o Senhor está dizendo. Somente a voz do Senhor. Porque é isso que a ovelha faz. Ela ouve a voz do seu pastor. Ela reconhece essa voz e ela vai ao encontro dele. É o que Jesus está querendo desta igreja, é o que Jesus está querendo da igreja em todas as épocas, de nós, hoje. Assim como essa palavra foi escrita no passado, mas ela ecoa até hoje. As igrejas do Senhor, elas precisam estar voltadas para o Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele que anda pelos candelabros. Como nós lemos aqui no versículo 1, Ele anda, é Ele que está ali entre a sua igreja, é Ele que acende os candelabros, é Ele que mantém a chama acesa. É o Senhor que nos sustenta. Por isso a igreja de Jesus, ela precisa se voltar para Ele, precisa ouvir atentamente as suas palavras e precisa reconhecer em Jesus. Ele vai dizer, aí vem a promessa: ao vencedor darei, ao vencedor darei. Quem são os vencedores? No texto que lemos, os vencedores são aqueles que trabalham arduamente. Os vencedores são aqueles que perseveram, mesmo em meio aos conflitos, às dificuldades, às perseguições, às tribulações. Os vencedores são aqueles que mantêm o primeiro amor vivo em seus corações. Esses são os vencedores, que não abandonam o primeiro amor, mas que continuam mantendo essa chama acesa. Esses aí o Senhor Jesus está dizendo: darei. Ele que vai dar. É Ele que tem toda a autoridade. Como Mateus 28 vai dizer, versículo 18: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A Ele tem toda a autoridade. E Ele está fazendo uma promessa: eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que isso significa? A árvore da vida, paraíso de Deus. Jesus está nos garantindo aqui a vitória final. Jesus está nos garantindo que mesmo que depois do trabalho árduo, que depois que mantermos perseverantes na obra dele, independente das circunstâncias, que mantemos caminhando, independente dos conflitos, das oposições, que mantemos o nosso amor nele, acima de tudo e de todos, e continuamos promovendo o seu amor na terra, nós então teremos a vida eterna.
A árvore da vida traz esse símbolo de uma vida contínua. E aí ele usa no paraíso de Deus, trazendo para nós a ideia da comunhão, de estarmos juntos, de estarmos no local onde nos encontraremos com o Senhor. O paraíso de Deus, a nova Jerusalém celestial, o lugar onde o Senhor terá o seu sol brilhando, a sua presença sobre a vida dos vencedores, segundo o que Jesus coloca, a vida da sua igreja. Ele garante que teremos vida eterna com Ele, que teremos um encontro, uma vida de comunhão com eles, com Ele, o Filho, com Deus, o Pai, e na presença do Espírito Santo. Essa é a promessa à sua igreja. Ele elogia a sua igreja, ele adverte a sua igreja e ele promete à sua igreja. Então nós precisamos nos apegar ao que o Senhor Jesus está dizendo, nos apegar às suas palavras e viver como igreja de Jesus, continuar vivendo como igreja de Jesus. Esse é o propósito para nós, como igreja de Jesus. Esse é o propósito dele para nós, vivermos no seu trabalho, na sua obra, trabalhar arduamente. Há vidas que precisam ser alcançadas, há vidas que precisam conhecer a Jesus. Isso só vai acontecer por meio do trabalho árduo, independente da pandemia. Precisamos então pensar em como manter o nosso trabalho árduo ao Senhor, como continuarmos trabalhando até nos exaurirmos na obra do Senhor, nos lembrar que fomos chamados para trabalhar e também mantermos perseverantes, independente dessa pandemia, independente de perseguição. Nós precisamos nos manter constantes na obra do Senhor, precisamos nos manter constantes na caminhada com Cristo, e então nós mantemos o nosso amor ao Senhor, para que a gente possa amar o outro. Nós preservamos o nosso amor ao Senhor, nós promovemos o nosso amor ao Senhor, e aí nós somos fortalecidos pelo Senhor. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, esse é o desejo de Deus para a sua igreja, essa é a mensagem de Deus para a igreja de hoje, para o tempo de hoje, porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela é para todos os tempos. Que Deus assim abençoe o seu coração e a sua vida nesse tempo. Eu quero orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Pai amado, Deus querido, quero te agradecer, Deus, juntamente com os meus irmãos, por esse tempo, ó Pai, de meditação na Tua Palavra, confiados no Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra em nossa vida, que o Senhor nos dê a capacidade, cada dia mais, ó Pai, de permanecermos firmes nela, permanecermos firmes no Senhor, e nos ajuda, Deus, mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio a essa pandemia, que a gente possa, ó Deus, continuar frutificando na Tua obra, continuar trabalhando na Tua obra, continuar resistindo às circunstâncias difíceis e continuar Te amando. Que o Teu Santo Espírito possa continuar fazendo essa obra em nossa vida para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com a segunda igreja batista que se reúne aqui nessa cidade de Teoflotone, seja com a igreja de Jesus espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.